Então pessoal, nesse vídeo estaremos vendo a montagem do receptor GNSS A90. Essa é a maleta da base. Então a gente vai ter aqui uma base nivelante para a gente poder montar no tripé o receptor, as duas baterias que vão embarcadas no receptor, tá? Ele utiliza duas baterias, o extensor para a gente poder montar ali na base nivelante e dar uma altura suficiente para a gente poder colocar a antena do rádio interno. Temos dois adaptadores aqui para a gente poder deixar o extensor um pouco mais alto, para a antena do rádio interno não encostar na base nivelante, tá? E o carregador de baterias, a fonte do carregador e uma treninha de apoio. Aqui mais no canto a gente tem uma pastilha de suporte no tripé. Se a gente quiser colocar uma antena externa, alguma coisa no tripé, isso aqui serve de suporte para tampar o buraco do tripé, certo? Mais acima aqui é a antena do rádio interno. Então daqui a pouco eu mostro a parte de baterias do receptor. Vou tirar ele aqui e a gente vai colocar as baterias. No rover, a malinha aqui na frente, a gente vai ter praticamente a mesma definição. A diferença aqui é que a gente vai ter o suporte da coletora, o coletor, que é modelo F59, tá? E ele é Android. A gente vai ter aqui o carregador, a fonte, né? O carregador, a fonte do carregador, a fonte para carregar o coletor. Aqui a gente vai ter os cabos, a gente carregar e fazer transferência de dados do coletor, antena do rádio interno, as duas baterias que vão embarcadas no receptor e o receptor está aqui. A gente vai falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. E a gente também tem uma treninha aqui, reserva, para a gente estar utilizando na medição. Sobre o receptor, esse aqui é o receptor GNSS FOIF A90 RTK, certo? Aqui tem os LEDs dele. Então deixa eu só encaixar ele aqui para a gente falar sobre os LEDs. Então a gente vai ter aqui o LED indicador de satélite. Esse abaixo é o LED indicador do RTK e do pós-processado. Então se eu estiver trabalhando em RTK, ele vai estar piscando verde aqui. Se eu estiver trabalhando em pós-processado, né, gravando um estático, por exemplo, ele vai piscar o LEDzinho azul. Então é no mesmo local. Se eu estiver fazendo RTK e também gravando dado bruto, ele também pisca azul para indicar para a gente que ele também está gravando dado bruto. Esse aqui é o LED do Wi-Fi, que é onde a gente faz a conexão com o celular ou um computador para transferência de dados brutos. E aqui o LED do Bluetooth. Esse é o botão liga e desliga. Tá? Aqui a gente vai ter a entrada da antena do rádio interno. Aqui é a entrada do cabo do rádio externo e cabo de alimentação externa. E aqui é uma entrada de transferência de dados ou comunicação para definições de suporte técnico, atualização, alguns detalhes assim. Mas tudo que seria feito por essa porta aqui a gente consegue fazer pelo Wi-Fi. Tá? A gente vai ter as entradas aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então essa tampa ela tem uma travinha, tem um cadeado ela para frente, depois que ela encosta no fundo, a gente empurra ela para frente para ela poder encostar nos conectores. Do outro lado a mesma coisa. Desse lado aqui ele vai ter as tampinhas de proteção aqui da entrada do mini SD. No caso aqui, deixa eu tirar essa aqui, do mini SD aqui e aqui do cartão SIM ou chip de celular, né? O chip GSM, chip com internet, para a gente poder utilizar o N-Trip, fazer a configuração N-Trip. E lembrando que quando eu estiver utilizando esse receptor no N-Trip, ele não tem antena. A antena do N-Trip dele, a antena de sinal GSM dele é interna. Então não tenho a necessidade de colocar uma antena no receptor, certo? Então eu vou colocar as baterias aqui agora. Então peguei aqui uma bateria. Essa bateria é uma bateria que eu costumo chamar de bateria inteligente. A gente pressiona um botãozinho nela aqui, ó. Ela mostra quanto que a gente tem de carga. Então eu tô com
meia bateria aí, né? Metade da carga da bateria. Uma bateria muito boa, vai ter aí uma duração, dependendo do tipo de trabalho, de até 15 horas. Vai depender do tipo de trabalho. Normalmente no RTK ela dura um pouco menos, né? Principalmente se eu estiver utilizando um rádio interno. Então ela vai gastar um pouco mais de bateria. Tá? Se eu estiver fazendo um estático, então eu vou conseguir atingir o uso máximo de tempo dessa bateria. Certo? Então para encaixar ela é bem fácil. A gente olha o lado dos conectores, encaixa ela aqui um pouquinho atrás. Ela encostou no fundo, a gente empurra ela para frente. Ela está encaixada. Certo? Do outro lado a mesma coisa. Ó. Então peguei outra bateria aqui, ó. E a mesma coisa. Encaixou aqui, um pouquinho para trás. Olha lá, dá para ver o conector. A gente vai e empurra. Empurrou, travou, a parede já vai ligar. Quando a gente coloca as tampas, colocar as tampas aqui, a gente trava aqui se quiser, só que ela não sai. Então é bem tranquilo nessa parte. E a gente liga ele. Então para ligar a gente vai ver isso na hora que a gente montar o equipamento. Então a gente tá com as duas maletas aqui, a maleta da base, GNSS FOIF A90 RTK. Estamos aqui com o rover, que é o que a gente estava vendo aí como colocar as baterias, né? Vou deixar aqui por enquanto. E aqui do lado tá os acessórios que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar um tripé para base, bastão de 2 metros, aqui vai depender do local que eu estou trabalhando, né? Onde a gente vai fazer o levantamento, 2 metros está suficiente, não vamos precisar estender ele mais um pouco. E um tripé de bastão, que caso eu vá utilizar fazer um estático, por exemplo, eu já tenho um tripé aqui para poder apoiar meu bastão, certo? Esses aqui são os acessórios que a gente precisa. Temos lá os dois receptores e esses são os acessórios para a gente começar o trabalho, tá? Uma coisa que é importante de lembrar dos receptores é, antes de qualquer trabalho, sempre lembrar de colocar as baterias para carregar. Então o carregador não tem segredo, né? Tem a fonte ali, já tem uma entrada somente no carregador, então não tem erro para colocar para carregar. E o encaixe da bateria também é bem simples, é só encaixar sobre o conector. Aí eu posso mostrar isso depois, mas acredito que não tem dificuldade para fazer, certo? Agora a gente vai fazer a montagem do equipamento para vocês verem como que a gente faz para montar. Então aqui, iniciando a montagem do receptor, eu montei meu tripé em cima de um ponto conhecido. Tá aqui um ponto, uma chapinha da Congás aqui, a gente vai montar nossa base aqui em cima. Então deixei o tripé montado mais ou menos sobre o ponto conhecido. E agora eu vou colocar a base nivelante. Aí colocada a base nivelante, essa base ela é prumo ótico. Então agora basta eu acertar ela sobre o ponto conhecido e fazer o nivelamento do tripé, né? Deixar niveladinho aqui, acertar a bolha bonitinho e já vou colocar o extensor e posteriormente o receptor. Então com a nossa base nivelante aqui niveladinha, né? Aprumada, a gente vai começar a montagem do receptor. Aqui na mala da base, a gente vai usar esse extensor e a gente vai utilizar esses dois adaptadores aqui para poder dar um pouquinho mais de altura para ele. Quando a gente colocar a antena do rádio, vocês vão entender a importância desse adaptador, tá? Então a gente vai colocar a gente vai pegar o extensor, a gente vai adaptar isso aqui e vai colocar na base nivelante. Vou mostrar como fica. Então o que foi feito? A gente colocou os dois extensores, os dois adaptadores, né? Rosquei um, rosquei outro e rosquei na base, no extensor, tá? Então agora a gente tem um extensor um pouquinho maior. Isso aqui vai ser de muita importância quando a gente montar a base utilizando o rádio interno, né? Que a gente vai colocar a antena já está aqui, a gente vai colocar a antena e isso aqui vai fazer diferença para ela não encostar na base nivelante e não atrapalhar o envio da nossa base, né? Do nosso sinal RTK. Para a gente encaixar o extensor aqui é bem simples, tá? A gente vai soltar aqui do lado.
solta bastante parafuso, que tem uma trava lá dentro, tem um furinho lá, ó. Então a gente já soltou bastante, a gente vai encaixar ele. Encaixa e rosqueia para travar. Então ele vai ficar travadinho, não vai sair. Agora a gente vai colocar nosso receptor aqui. O receptor já está rosqueado. Agora a gente vai colocar a antena, né? A antena do rádio interno, tá? Então vamos colocar a antena agora. A antena aqui não tem erro, né? Uma rosca 5/8, é só rosquear até ela travar, sem forçar, né? Só rosquear levemente até ela travar. Então nosso receptor vai ficar dessa forma aqui. A antena do rádio interno. Olha como é importante o extensor. Isso aqui, olha a distância da base. Então esse adaptador aqui do extensor é importantíssimo, a gente tem que colocar. Senão a antena vai encostar na base nivelante, isso vai atrapalhar o envio, tá? Então por isso que a gente coloca esses dois adaptadores. Então nosso bastão Rover já está montado. Tá aqui com um tripé, né? Para dar o suporte para a gente poder mostrar. E aqui está nossa base, né? Tripézinho montadinho, a base nivelante. Essa base já está montada. Agora a gente vai para a montagem do Rover. Vamos colocar as baterias no Rover e já vamos rosquear ele no bastão. Então aqui, pessoal, na montagem do Rover, mesma coisa. Vou colocar a antena do rádio. O Rover já está montado, coloquei a bateria. Uma informação importante é que ele pode trabalhar com somente uma bateria, sem problemas, tá? Você pode colocar somente uma no receptor, vai funcionar da mesma forma. E a bateria, vou mostrar para vocês aqui, a bateria do coletor, ó, a bateria do coletor da F59 é a mesma bateria do receptor. Então, por um acaso acabar a bateria do coletor, você pode tirar uma do receptor, coloca no coletor, continua trabalhando, tá? O receptor tem duas mesmo, né? Dependendo do período de trabalho, ou se esqueceu de carregar a bateria do coletor, você tem essa oportunidade. Então, agora eu vou colocar a bateria no coletor e vou fixar o coletor ali no bastão, com o nosso suporte, para a gente poder começar a configuração. Colocar a bateria na coletora, a gente tem que abrir aqui, a gente gira a chapinha e ela já solta. A bateria tá aqui, ó. Se a gente quiser tirar, onde tá meu dedão, a gente puxa pra cima aqui, ó. Show. Tem os conectores aqui. A gente vai, encosta a bateria lá, os conectores da bateria, e empurra ela pra baixo. Coloca a tampa, encaixando, ela tem dois pinos aqui. A gente encaixa. Deixa eu só colocar ela aqui. Encaixou. A gente vira aqui a chavinha. Tem a chavinha aqui, a gente empurra ela para baixo, vira. Já está travada a bateria. Essa aqui é a alça para a gente estar utilizando o coletor com a mão aqui atrás, né? Para ele ficar na palma da mão, sem utilizar o suporte. Então a gente trava ela aqui embaixo, que não vai dar para puxar com a mão só. A gente trava ela aqui embaixo e já pode estar utilizando ela na mão, tá? Agora a gente vai iniciar a configuração dos receptores. Esse aqui é o suporte da coletora, então essa parte vai no bastão. Essa parte aqui a gente vai encaixar a coletora. Não tem muito segredo, né, pessoal? A gente vai estar abrindo essa rosca aqui. Então a gente vai estar girando ela para o suporte poder abrir o tanto suficiente para encaixar no coletor, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar ele encaixado, mas ele vai ficar encaixado mais ou menos nessa altura aqui do coletor, tá? Vai ficar mais ou menos aqui. Então a gente só vai encaixar o coletor de costas aqui, tá bom? Vocês vão verem como vai ficar montado. Ó, pessoal, um detalhe importante aqui do coletor. Então, quando a gente encaixar o coletor aqui no suporte, a gente vai apertar essa trava aqui atrás, né? Só que a gente não vai apertar muito forte, vai apertar o suficiente para segurar ele, tá? Não precisa pôr muita força não. Outra coisa é essa trava aqui, ó.
essa trava. Essa trava, ela é para a gente poder acertar o ângulo do coletor, né? O ângulo que a gente vai estar utilizando para visualizar a coletora. Então eu deixei no ângulo médio aqui, né? Um pouquinho inclinado. Você pode deixar reta se você quiser, vai do jeito que você gosta de trabalhar. Uma coisa que é importante dessa trava é que quando eu aperto ela, ela solta aqui. Tem uma travinha aqui, ela abre essa travinha e solta para eu poder movimentar o coletor. Então eu só posso apertar essa trava se eu estiver segurando o coletor. Se eu apertar sem segurar, pode ser que o coletor caia do suporte. Ele vai soltar essa peça aqui e pode ser que ele caia do suporte e acabe quebrando o coletor. Então é importante sempre quando for pressionar essa trava para poder regular a posição do coletor, sempre com as duas mãos segurando o coletor, tá? Aqui está travado no bastão, mesmo esquema, né? Aperta até ficar firme. E aqui tem uma bússolazinha aqui, só de apoio, a gente tem uma ideia da direção. Outra coisa que é legal falar também é essa parte aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei o suporte um pouquinho para cima da onde fica a bolha? Eu até deixei a bolha bem rente ao tripé aqui para a gente poder visualizar bem. Isso aqui é um espaço para eu poder apoiar a minha mão, então é um espaço bom para eu colocar a minha mão e visualizar a bolha. Porque quando eu for coletar um ponto, eu tenho que nivelar o bastão, certo? Tem que estar nivelado para pegar o ponto com a maior precisão possível. Então, quando eu coloco a mão aqui para caminhar com o bastão, eu preciso tanto visualizar bem o coletor, como visualizar a bolha para ver se eu estou nivelando. Então, deixa um espaço para você colocar a mão e deixa num ângulo que você consiga visualizar bem a bolha. E para finalizar, posição do coletor, preferencialmente na direção do visor do receptor, para você olhar o coletor e conseguir verificar as informações também lá na tela, na telinha do receptor, tá? Isso é só detalhes. Agora a gente vai ligar a base, que a gente sempre inicia a configuração pela base, e vamos ligar nosso coletor aqui para a gente poder abrir o software de configuração e começar a configuração da base. Para ligar a base, a gente vai pressionar um botão, ele vai dar um bip e a gente solta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aguardar ele começar a piscar esse LEDzinho de satélite aqui, ó. Isso vai indicar pra gente que ele conseguiu iniciar uma posição, conseguiu calcular a posição inicial. Só depois disso a gente vai iniciar a configuração, ó. Ele deu 3 bips, confirmando pra gente que ligou. Agora a gente só aguarda. Então ele iniciou ali, ó, começou a piscar. Aí ele emite um sinal, não, uma voz falando single, pra gente saber que ele está conseguindo calcular uma posição. Então, com esse LEDzinho piscando, indicando pra gente que ele está rastreando o satélite, a gente já pode começar a ligar o coletor e já abrir o software para configuração. Uma recomendação que eu faço é, assim que ele começar a piscar, deixa ele um tempo ligado antes de fazer a configuração. Tipo ali uns 2 minutos, 5 minutos, só para ele poder pegar uma posição mais confiável do local. Isso aí é só uma dica, tá? Então deixa ele um pouquinho ligado aí, vai lá, liga o coletor, sem pressa, configura a base já com uma posição mais confiável. Aqui, para a gente iniciar o trabalho, a gente vai ligar o coletor, pressionar o botão vermelho, pressione e segura. Apareceu a F59 na tela, a gente pode soltar. Vamos aguardar agora a inicialização. Inicializou, a gente destrava a tela, entra aqui no ícone do centro, vai entrar nas ferramentas e a gente vai usar aqui, ó, o FivePad. Vamos chegar próximo ali. Então vamos clicar aqui no FivePad.
primeira coisa que a gente vai fazer é entrar em gerenciar projetos. Aqui ele está mostrando onde ele vai salvar o projeto, lá, memória interna, Serped Project. E aqui os trabalhos que já foram criados. Então a gente vai vir aqui em novo, a gente criar um novo, a gente pode importar um trabalho, a gente pode exportar um trabalho feito, e a gente pode abrir um trabalho para dar continuidade num levantamento que a gente tem interrompido por algum motivo. Então vamos clicar em novo. Aqui geralmente ele vai mostrar o nome do projeto com a data. Então a gente vai apagar aqui a data. Vamos colocar o nome. Eu tinha colocado um projeto ali meu chamado vídeo. Opa. Vou fazer aqui o vídeo 2. Feito. Agora aqui ele vai aparecer o tipo de parâmetro. É só pressionar aqui a setinha e voltar para fechar o teclado. Tipo de parâmetro, sistema de coordenadas, né? Então ele vai falar a última projeção. Isso a gente pode deixar porque a gente vai configurar logo após isso aqui. E aqui são os comentários do levantamento: operador, dispositivo, notas. Vamos dar OK aqui. Aí ele já entra direto aqui para a gente configurar o parâmetro, né, o sistema de coordenadas. Como a gente já tem o pré-definido no coletor, a gente vai entrar aqui em usar existente, disco local. Vamos escolher aqui na lista o sistema da região que a gente vai trabalhar. No meu caso aqui, FUS 23S. Escolhi do meu sistema, cliquei OK. Já aparece escrito ali em cima. Posso conferir, olha o parâmetro do elipsoide, GRS 80, tá certo. E o parâmetro de projeção, opa, deixa eu só dar OK aqui. Parâmetro de projeção, o TM orientado ao sul, meridiano central 45 oeste. OK. Aí dou OK novamente para continuar. E agora vou conectar o Bluetooth com a base. Então entro aqui na segunda opção aqui, dispositivo, e vou em comunicação. Comunicação. Aí eu clico em parar aqui, se estiver conectado com alguma coisa, e clico em procurar para ele poder encontrar o Bluetooth da base. Vou selecionar aqui o número de série da base e vou clicar em conectar. E agora aguarda ele conectar com a base. Então ele vai aparecer isso aqui, um código de pareamento. Sempre vou clicar em parear. Aí o receptor vai emitir a mensagem mostrando que está ligado. E volta para a tela de configuração. Observar agora, apareceu o sinalzinho do Bluetooth aqui em cima, indicando que o Bluetooth está conectado. Se a gente visualizar lá na base agora, vai estar indicando a mesma coisa para a gente. Então aqui na base, luz do Bluetooth acesa indicando que está conectado. Então feita essa definição, a gente já pode configurar a base. A gente vai entrar aqui na opção base. Aqui ele vai ter configurações, que seriam configurações anteriores da base que a gente salvou. Mas eu recomendo não salvar essas configurações, porque toda vez a gente vai ter que inserir uma coordenada, né? A não ser que você vá voltar no mesmo ponto. Aí você salva a configuração e ele vai ficar com a coordenada anterior. Então aqui vai ter o ID da base. Então pode deixar o número 1, sem problemas. Aqui vai ter esse Startup Mode. Esse vai ser a inserção das coordenadas da base ou a leitura de uma coordenada aproximada. Então a gente vai clicar aqui, primeira coisa. E ele vai perguntar, ponto simples, seria para a gente fazer a configuração sem uma coordenada fixa. E inserir coordenada da base, que é o que a gente vai usar. Tá? Inserir coordenada da base. Ele vai dar a opção da gente ler a coordenada no momento, nesse íconezinho aqui de mapa, né? Esse ícone de mapa, a gente clicar nele, ele lê a coordenada do momento aqui, a coordenada que o receptor está rastreando. Se a gente tiver uma coordenada, tiver num ponto conhecido, a gente tiver essa coordenada, a gente vem aqui nesse outro ícone que tem um marcador, clica nele.
Aí a gente consegue inserir a coordenada. Aqui embaixo tem a opção adicionar. A gente coloca o nome do ponto, digita as coordenadas aqui, certo? Digitou a coordenada, dá OK. A coordenada aparece pra gente aqui na lista, ó. No meu apareceu zerado porque eu não inseri nada. Aí eu seleciono ela, ela fica amarela e clico em OK para poder acessar e mostrar a coordenada que eu inseri lá na tela de configuração. No nosso caso a gente não tem, vamos dar um voltar aqui, botãozinho de voltar. Vamos ler mais uma vez para vocês verem como é. Pressiona aqui no mapinha, o ícone de mapa. Ele lê a coordenada do momento pra gente. Aqui embaixo ele vai pedir a altura da antena. Vou clicar aqui, parâmetro da antena. Ó, a medida da altura. Aí a gente vai medir na trena a altura da base. Certo? Apago o que tá aqui. Opa. Apago o que tá aqui. E a gente vai lá na base medir com a trena. Aqui eu estou utilizando a trena que vem na caixa. Essa treninha aqui já vem com o receptor. E a marcação no receptor para a gente medir a altura inclinada tá aqui do lado dele. É esse traço aqui. Então a gente vai medir desse tracinho até nosso marco lá embaixo, ok? Bom, medida a altura ali, eu vou inserir ela aqui. Clico no espaço, digito a altura no teclado aqui embaixo. Então minha altura ficou 1,882. E essa é a altura da minha base. No tipo de medição aqui a gente vai configurar o seguinte: a altura até o centro de fase. Por quê? Para não ter nenhum somatório de offset, tá? Então ele vai entender perfeitamente a altura que a gente mediu. Mais abaixo aqui são os parâmetros da antena: se a gente faz L1, se a gente faz L2, a altura do eixo dela e o raio, tá? Então definido isso, vamos aqui embaixo, clicar em OK. Então definimos a coordenada da base. A gente pode salvar ela na lista, salvar. Ó, o nome da base a gente altera se quiser, só clicar em cima. Eu não vou alterar, vou deixar assim mesmo, tá bom? Base 1. As informações da base e OK. Beleza, salvei a coordenada, agora clique em OK para finalizar. Próxima configuração após inserir a coordenada da base é o tipo de mensagem. Então aqui, vou estar configurando aqui o tipo de mensagem. Eu costumo utilizar a RTCM 3.2, que trabalha melhor assim. Vou ter a opção de iniciar base. Se eu deixar marcado, toda vez que eu ligo o receptor, ele começa a rastrear satélite e ele já começa a enviar RTK. Eu não gosto dessa forma, eu gosto de configurar antes. Gravar dados brutos, que ele vai gravar um arquivo da base para a gente poder ajustar depois, né, um levantamento. Se a gente estiver fazendo com coordenada navegada, igual a gente está fazendo agora. Aí ele vai perguntar se eu ativo essa opção: o nome da base, o nome do arquivo da base, né? E intervalo de gravação. Esse 1 Hz é 1 segundo. A gente tem várias opções aqui: 2 segundos, 5 segundos, 2 Hz, 5 Hz. Então vamos deixar 1 Hz, que é equivalente a 1 segundo. Opa, 2 Hz. 1 Hz, equivalente a 1 segundo. Aqui ele vai perguntar o tipo de link que a gente vai usar. No caso aqui vai ser rádio interno. Eu tenho a opção RTK em rede, rádio externo. No caso nosso a gente vai usar o rádio interno. E aqui o canal do rádio. Então eu vou estar utilizando o canal 5. Você pode estar trocando aqui se quiser. Eu estou utilizando o canal 5. Vamos entrar aqui para colocar o 5. Canal 5. Aqui abaixo ele mostra a frequência, né, que ele vai estar trabalhando com esse canal 5. O protocolo, a gente está utilizando o Trintalk 450S e a potência sempre alta. Se a gente deixar a potência baixa, ele vai usar só metade da potência do rádio. Então, sempre alta. A gente vai e manda um parar aqui, caso necessário, para ele desconectar da última configuração. Então ele
ele carregou toda a configuração da base. Agora a gente vai dar uma olhada lá na base e ver se ele está enviando. Então aqui na base a gente consegue observar por esse LED, por essa luz, que ele já está enviando as configurações. Está aqui piscando azul, indicando que ele está enviando RTK e gravando o dado bruto para a gente. Se tiver só enviando RTK, por exemplo, a gente não marca aquela opção dado bruto, iria piscar verde aqui da mesma cor do LED de satélite. Então nossa base já está configurada. Agora a gente vai configurar nosso rover. Aqui configurando o rover, a gente vai ligar ele, mesmo esquema, pressiona e segura, bipou, a gente solta e vamos aguardar agora ele rastrear satélite. Então aqui a gente vê que ele já está rastreando satélite. Como ele já estava configurado no mesmo canal que a base, ele já começa a piscar o sinalzinho aqui de RTK, indicando para a gente que ele já está recebendo da base. Mas a gente vai realizar a configuração do rover ainda. Então a gente vem para o coletor agora. Então aqui no coletor a gente vai entrar em comunicação. A gente vai desconectar da base, ó lá. Ele está conectado, está amarelo, indicando que está conectado. A gente vai clicar em parar aqui embaixo. Parar. A base vai indicar pra gente que desconectou o Bluetooth. E a gente vai procurar o rover agora. Procurar. Olha lá. A914.81.0095. Como que eu sei que é o rover? Bom, a gente vai olhar lá na etiqueta do rover. Então se a gente olha na etiqueta do rover, lá, final 0095, a gente sabe que é esse receptor mesmo. Então aqui a gente vai selecionar ele. Ó, ficou amarelo. E a gente vai clicar aqui em conectar aqui embaixo, ó, conectar. E ele vai emitir um som para a gente indicando que foi conectado. Sempre clicar em parear. Vamos aguardar carregar. Ele volta para a tela anterior. Se a gente visualizar no rover lá, a luz vai estar acesa do Bluetooth. Ó, o LED do Bluetooth aceso, indicando para a gente que ele está conectado. Agora a gente volta para continuar a configuração. Então a gente está comunicado com o rover. Então a gente vai entrar em rover para fazer a configuração. Aqui a gente vai ter configuração que vai ter a lista, né, das configurações que já foram feitas. A gente pode gravar ela na rádio interna, tem uma gravada. Aqui a gente vai colocar, aqui a gente vai colocar a máscara. No caso eu gosto de trabalhar com 10. Aqui está perguntando se a gente quer gravar dado bruto também. No caso do rover, né, a tempo de RTK não é necessário. Se a gente quiser fazer um georreferenciamento, por exemplo, né, já teria opção para a gente poder gravar. Deixa eu só desmarcar aqui. Se a gente quiser fazer um estático depois, a gente tem opção para fazer o estático. Então não tem necessidade de marcar agora. Tá? Aqui o link de dados também em rádio interno. O canal tem que ser o mesmo canal que está na base e a mesma frequência. Então sempre confere. Canal 5, frequência 460.55, igualzinho que está na base. Protocolo Trintal 450S, configurado corretamente. Agora aplicar. Aplicar. Ele vai carregar as configurações. Carregou as configurações. Já vai estar mostrando pra gente aqui em cima, ó. Tá flutuando, né? Flutuar. Aqui está mostrando a taxa de transmissão, a era, a 1 segundo. E agora para a gente iniciar o levantamento, a gente vem no terceiro ícone aqui, levantamento. E a gente entra aqui em levantar pontos. Levantar pontos. Se a gente visualizar agora, já está fixo. Aqui a pressão horizontal, 1,2 cm. Pressão vertical, 1,8 cm. Certo? Esse aqui é o ícone de gravação de ponto. Esse ícone a gente consegue arrastar pela tela, deixar no local que a gente acha mais fácil para poder estar salvando os pontos. Pode deixar aqui se quiser. Aqui ele já está mostrando o ponto da base que a gente salvou. E agora a gente entra aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, nesse Hzinho. Importante, hein? E
configura a altura da antena do rover. Então a gente vem aqui e apaga. A gente sabe que a gente está com bastão de 2 metros fixo. A gente coloca aqui 2. Mesmo esquema, o tipo de medição. A gente vai colocar aqui a altura até o centro de fase. Tá configurada a altura. Aqui também os parâmetros da antena, né? O mesmo dispositivo, então é igual ao da base. E vou pressionar OK. A partir desse momento, já carregou o mapa de fundo. Então se a gente quiser desligar o mapa, a gente vem aqui, ó. Desliga o mapa, se a gente quiser ligar, pressiona de novo. Ele vai ficar com a corzinha esverdeado, indicando que está ligado. E para a gente poder enquadrar o mapa, a gente vem na bolinha aqui, ó. Só clicar aqui. Vamos dar um zoom. E o mapa tá aí. Beleza. Então para a gente iniciar nosso levantamento, verifica se está fixo. Verifica a precisão. Nivela o bastão, né? Vamos ver se a bolha está nivelada. E clica no ícone aqui para salvar os pontos. Aqui embaixo ele vai mostrar aqui as informações: a coordenada norte, a altura, a coordenada oeste, a altura da antena, a gente colocou 2 metros, e a distância que a gente está da base, certo? Aqui é para a gente ir na lista de pontos. Até agora a gente só salvou a base e aquele ponto que eu gravei só para mostrar para vocês. Deixa eu só voltar aqui na setinha do teclado para não selecionar nenhum. Aqui, essa engrenagem é para a gente configurar o que está apresentando aqui para a gente. Vamos clicar aqui na engrenagem. Então aqui tem o status do levantamento, né? Solução, precisão, esses detalhes. Aqui a barra de informação. Opa. Isso aqui é o tipo que a gente quer que salve. Vamos aqui, barra de informação. Aqui ele está mostrando o que eu quero que apareça lá na tela. Então tem outras opções aqui para estar inserindo. Então é só selecionar, né? Clica em cima, setinha ali, ele já carrega para o outro lado. Então posso escolher aqui as coisas que eu quero que apareça lá. Para mim esses dados aqui padrão já é suficiente. Tá? E a barra de tarefa, que seriam as opções que a gente tem de levantamento lá na tela. Então isso aqui a gente tem padrão, mas a gente pode inserir esses atalhos aqui para acessar ferramentas do software. Ok? Vamos dar OK aqui embaixo. Voltando para o levantamento. Aqui vocês têm ferramenta para enquadrar, né? Aqui em cima são os tipos de levantamento. Esse ícone aqui em cima. Vou clicar nele. Abre a aba. Deixa eu arrastar o salvar pontos aqui. Onde vai ter topo, que é o ponto padrão. Controle, para a gente fazer uma média de leituras. O rápido, que ele já lê o ponto e já grava, então não me permite que eu troque a descrição. O alto, para a gente poder gravar automático e sair caminhando com o receptor configurado por tempo ou por distância e ele gravando automático conforme a gente for caminhando. Ponto de canto, para a gente poder utilizar uma interseção para poder gravar. E o ponto inclinado, que é quando a gente ativa o inclinômetro do receptor, que a gente vai ver cada função aí nos próximos vídeos. Tá? Então vamos usar o topo, que é o padrão, e vamos arrastar ele aqui, para não ficar muito no meio da tela. Pôr ele aqui, dá para deixar ele um pouquinho maior. Beleza, e vamos gravar o ponto. Clica em cima e já aparece lá, ponto 1. Aí aqui embaixo a altura, ela bastam 2 metros. Aqui os dados, ó, coletamos um ponto, né? Uma leitura, né, de média. Está usando 12 satélites, mas reconhecendo 19. Aqui as coordenadas, precisão do ponto que a gente acabou de gravar. Aqui, se a gente quiser inserir o código, a gente insere. Depois eu vou fazer um vídeo de como criar a lista. Então vamos colocar aqui maiúsculo. Vou colocar aqui marco, só para dar o exemplo. Só corrigir aqui.
Vamos lá, marco. Fechou o teclado. Ok. Ponto gravado. Então agora para gravar o próximo ponto, mesma coisa, vamos para o próximo. Clicou aqui, já está com a última descrição. Então, já muda automático para ponto 2. Só você, tá tudo certo, niveladinho, tudo correto, né? Precisão boa. Clique em OK, ponto salvo. Aqui a gente vai poder salvar a foto do ponto, a gente poder inserir algumas informações. Eu vou mostrar no próximo vídeo. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver mais detalhado aí as configurações.